Bom dia, queridos. Graça e paz a toda a igreja. Eu não vou pregar, tá? Eu sou só professora, contadora de história. Contadora de história, a única coisa que sabe fazer é contar história. Então é isso que eu vou fazer aqui hoje. Meu objetivo aqui é contar uma história para vocês. Essa história eu ouvi uma única vez na minha vida. Eu tinha em torno de 7 a 10 anos, eu não lembro exatamente, porque foi esses dias atrás, contada por uma das minhas irmãs, que também é professora, que está aqui hoje, que é a Roseli. E essa história tocou muito meu coração, eu nunca mais esqueci. E Deus já vinha me incomodando desde o ano passado para eu contá-la para vocês. E o meu desejo hoje, a minha oração sincera é que, da mesma maneira que ela tocou profundamente meu coração, que ela toque também o coração de vocês e que ela transforme o coração de vocês. Amém? Então eu vou contar essa história e depois vamos fazer uma breve reflexão à luz da palavra de Deus sobre ela. Certo? Na rua, uma multidão se reunia. Todos queriam ver o que estava acontecendo. Uma mulher, uma pobre senhora, maltrapilha, moradora de rua, estava sendo violentamente arrastada por 2 policiais para ser presa. E a multidão estava incentivando os policiais a fazer isso, porque todos a conheciam e ela era odiada por toda a sociedade. E a cena que se via era mais ou menos assim. Eu vou tentar representar um pouco para vocês. Passava por ali uma jovem cristã, verdadeiramente cristã, que tinha o seu coração totalmente entregue para Jesus. E ela ficou muito incomodada com toda aquela situação, e ela sentiu o desejo no coração de fazer alguma coisa para ajudar aquela mulher, demonstrar o amor de Jesus por aquela mulher. Mas o que ela poderia fazer? Cantar uma canção? Ninguém me ouviria em meio a toda essa confusão. Falar alguma coisa para ela não me ouviria, possivelmente ela nem me atenderia. O que eu poderia fazer? Pastor, o que você poderia fazer numa situação dessa? Anderson, o que você faria numa situação dessa? É exatamente isso que muitos de nós normalmente faríamos. O que fazer? Mas ela estava orando em espírito, e o Espírito Santo tocou no coração dela. A atitude da Catarina naquele momento foi algo realmente surpreendente. Ela se aproximou daquela mulher com muita dificuldade, meio àquela multidão, e com grande amor e carinho no coração, como uma filha que agradece a mãe por um presente que ele estava desejando há muito tempo. Ela tocou o rosto daquela mulher e lhe deu um beijo. Foi a única coisa que ela conseguiu fazer, porque ela já foi empurrada, expulsa por toda aquela multidão e por aqueles policiais. Logo depois disso, a mulher foi presa, toda a multidão voltou para casa, para os seus afazeres, tudo se acalmou, tudo voltou ao normal. À noite, tudo estava silêncio, escuro. Todos dormiam. Ou melhor,
quase todos. 2 pessoas, por mais que tentassem, não conseguiam dormir. Aquela velha senhora na prisão e a Catarina em sua casa. Como será que está aquela pobre senhora? Será que ela está sendo muito maltratada naquela prisão? Possivelmente ela está passando muito frio, fome, sozinha naquele lugar, odiada por todo mundo. Eu preciso ir até lá, eu preciso falar de Jesus para ela. E se ela morrer sem conhecer a Jesus, se ela morrer sem nunca ter ouvido falar do amor de Deus, eu tenho que falar com ela. Enquanto isso, na cadeia, quem me beijou? Quem me beijou? No outro dia, não foi possível a Catarina ir até a cadeia. Por mais que ela tentasse, por mais que ela se esforçasse, aconteceram 1000 coisas que a atrapalharam. Exatamente como acontece normalmente quando nós queremos fazer algo para o reino de Deus. Quando nós desejamos e nos propomos a fazer algo que realmente vai abalar o inferno e vai agradar a Deus, acontecem 1000 coisas que nos atrapalham. Mas logo no outro dia cedo, Catarina largou todos os outros afazeres, todas as outras coisas que também eram importantes, para se preocupar com aquilo que era mais importante naquele momento. Falar de Jesus para aquela mulher. E ela então largou tudo e foi para a cadeia logo de manhã. Chegando lá, bom dia, senhor policial. Por favor, eu gostaria de visitar uma pobre senhora que foi presa aqui nessa cadeia antes de ontem. Sim, senhorita, mas qual que é o nome dela? Catarina não sabia. Ela não conhecia aquela mulher. Ela nunca tinha visto aquela mulher apenas aquela vez. Como saber o nome dela? O senhor me desculpe, mas eu não sei, eu não conheço. O policial, por mais que tentasse, ele não poderia ajudá-la muito. Moça, você me desculpa, mas você não sabe nem o nome dela. Como que eu vou levar você para percorrer toda essa prisão atrás da sua senhora? Mas a Catarina, ela estava muito desejosa de visitar aquela mulher, e o guarda, ele percebeu a tristeza da Catarina, seus olhos cheios de lágrimas, quase chorando, desejosa para falar com ela. E então ele pensou melhor, comovido com o sentimento daquela linda jovem. E ele então falou assim: moça, será que você está falando de uma velha senhora toda maltrapilha que entrou aqui berrando, esperneando há dois dias atrás? Se for ela, eu sinto muito, mas vai ser muito complicado você vê-la, porque ela está louca. Ela está completamente louca. Desde o dia que ela foi presa, ela não para de falar dia e noite: quem me beijou, quem me beijou. Aquilo deixou o coração de Catarina muito alegre. Aquele beijo, aquela simples atitude, tinha tocado o coração daquela mulher. E a Catarina então, com um sorriso no rosto, falou assim: por favor, moço, com certeza é ela mesma, me leve para vê-la. O policial, ele se surpreendeu, porque ele tinha falado que ela estava louca. Moça, você tem certeza? Eu acabei de falar para você.
ela está louca, ela pode ser agressiva, ela pode te agredir. É melhor você não ir visitá-la, vai embora. Mas não. Moço, você não está vendo, mas eu não estou sozinha. Aqui junto comigo tem uma pessoa muito especial que está me protegendo, não vai permitir que absolutamente nada de mal me aconteça. Outra louca. Doido com doido se entende. Deixa eu levar essa moça lá então, né? E assim, o policial levou aquela moça até a cela da mulher. Realmente, a cena que aquela moça viu era de chocar qualquer um. Aquela mulher estava sentada na cama em estado de choque, olhando paralisada para o nada e falando o tempo todo: quem me beijou? Quem me beijou? Catarina então fez um gesto para o policial para que ele pudesse fechar aquela prisão e deixá-la ali sozinha com aquela senhora. Ele fez isso, assim que as duas ficaram sozinhas, aconteceu o diálogo que eu vou mostrar aqui para vocês. Moça, ô filha, você sabe quem que me beijou? Sei sim, eu bem sei, foi eu. Eu a beijei porque eu a amo, com o amor de Jesus. Eu quis demonstrar para a senhora o amor que só Jesus tem por mim e pela senhora. Apesar de todos a odiarem, a maltratarem, existe uma pessoa que ama mais do que tudo neste mundo, que é o único Filho de Deus. Ele deixou toda a glória dele no céu e veio viver aqui no mundo, e ele sofreu todas as coisas que a senhora não sofreu na sua vida e muito mais. Ele morreu a morte pior que poderia existir. Morreu na cruz, sem ter nunca feito nada de errado. Por amor a mim e por amor à senhora. Ele entregou a vida dele para perdoar tudo aquilo que a senhora fez de errado. Mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou e hoje ele está vivo e quer salvar a vida da senhora. E é por isso que eu estou aqui, para falar do amor de Jesus para a senhora, para que a senhora tenha a oportunidade de receber Jesus no seu coração, como eu também recebi um dia. E aquela mulher então muito emocionada, não acreditando no que estava acontecendo, contou um pouco da história dela para Catarina. Sabe, moço, a última vez que alguém me beijou na minha vida, eu tinha apenas 4 anos de idade. Foi a minha mãe, antes dela morrer. Depois daquele dia, eu fiquei sozinha vivendo na rua. Não sabia o que fazer. No começo foi muito assustador. Havia cachorros, eles me escorraçavam, eles latiam, ficavam me assustando. Eu não conseguia dormir de tanto medo. A fome e o frio eram muito grandes, então eu ficava pedindo esmola para as pessoas. Eu ficava pedindo ajuda, mas ninguém me ajudava, as pessoas só me escorraçavam. Ninguém me queria por perto, só me arrastavam, me chutavam, me xingavam. E eu assim fui crescendo, obrigada a revirar os lixos atrás de comida. Muitas vezes eu passei a roubar e fui crescendo assim, revoltada com a vida, sem vontade nenhuma de prestar.
mas você demonstrou amor por mim, um amor que eu nunca tive antes. E eu quero sim, se Jesus me ama tanto como você está falando, e eu acredito porque você mostrou esse amor sem nem me conhecer, eu quero receber Jesus hoje. E naquele dia, aquela senhora entregou a vida dela para Jesus. E ela teve que ficar ali na cadeia, cumprir a pena que estava para ela se cumprir. Mas ela mudou totalmente a vida dela. Ela ficou até mais bonita, se cuidou mais. Várias outras pessoas foram salvas ali na cadeia pelo testemunho de vida daquela mulher. E depois que ela saiu dali, deixou muita saudade naquele lugar. Tudo por causa de um beijo. Tudo porque uma pessoa, serva de Deus, foi tocada e demonstrou o amor de Jesus por ela. Essa história por causa de um beijo, eu queria falar com vocês, e eu vou fazer agora uma breve reflexão, porque o meu tempo é bem curto, sobre essa história à luz da palavra de Deus, tá? O tema que eu coloquei para essa reflexão rápida é: suas atitudes refletem o amor de Deus? E quando eu estiver falando, eu quero que você esteja pensando nisso. Outro tema que também seria apropriado para essa palavra é atitudes que evangelizam. Muitas vezes as pessoas falam assim: mas eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu não sei falar com as pessoas, eu não sei falar de Jesus para as pessoas. Mas, queridos, eu estou aqui para falar para você hoje, não precisa você falar. Basta você agir. Basta você agir. As suas atitudes devem refletir o amor de Deus. Você pode apenas convidá-lo para vir à igreja. Se você não sabe falar, você tem vergonha de falar de Jesus, convide para vir à igreja. Os pastores estão aqui, eles falam aqui, ela vai ouvir a palavra de Deus. Mas o mundo está aí fora sedento, necessitado de ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler para vocês rapidinho esse texto de Tiago 2. Tiago 2, versículos 14 ao 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. E de igual modo Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os expediu por outro caminho? Porque assim como o corpo, seu espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. A palavra fala por si só, né? Quero que vocês vejam essas imagens e imaginem a cena. Você teria essa ousadia de fazer isso? Outro
outros textos bíblicos que eu gostaria de deixar para vocês. Hoje eu não vou ler por falta do tempo, mas está aqui, ó, Hebreus 11, fala lá dos heróis da fé, né? Todos eles, começa a falar desde Abel, fala de vários outros, Jacó, Abraão. Todos eles demonstraram a fé dele pelas obras, pelas atitudes. Mateus 7, 16 a 20, fala que nós somos conhecidos pelas nossas atitudes. Nós somos muito visados pelas pessoas lá fora. Eles nos observam. Alguns de vocês já devem ter ouvido as pessoas falando: faz isso, faz aquilo, e depois ainda fala que é crente. Ou então: ah, você é crente? Nem tinha percebido. Nem parece. As nossas atitudes precisam fazer diferença. A Bíblia fala lá em Gálatas, no capítulo 5, dos frutos do Espírito: bondade, benignidade, mansidão, amor, paz. Eu não consigo imaginar outra forma de nós demonstrarmos isso, nós vermos pelas nossas atitudes. Então as nossas atitudes precisam fazer a diferença, precisam mostrar o amor de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu coloquei aqui, que eu queria deixar para vocês, que fala assim, que eu sempre gosto de falar com os pais dos alunos, né? Não adianta você falar para os seus filhos: façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Porque certo ou errado nós somos espelhos para eles. E nós, enquanto cristãos, também somos muito observados pelas pessoas lá fora. E não adianta a gente falar: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E essa frase está muito relacionada com isso daqui. Essa frase eu quero deixar para vocês também. Não consigo ouvir as suas palavras, porque as suas atitudes gritam. Que Deus abençoe a igreja. No nome de Jesus, eu vou deixar agora para o pastor Anderson trazer a palavra. Que Deus tenha abençoado vocês, irmãos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso de 1 a 5. Bem rapidamente eu quero refletir com vocês sobre um trecho da palavra de Deus. Mateus, capítulo 18, de verso 1 ao 5. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, este está me recebendo. Só até aqui. Ser como criança. Jesus é um mestre. Ensina de uma forma simples. Ele ilustrava as verdades mais profundas do Evangelho, falando sobre pássaros, flores, semente, semeador. E nesta passagem aqui, ele vai ilustrar essa verdade, a vida cristã, usando o comportamento de uma criança. Ele diz assim: se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Então, simples, devemos ser então nos tornar como uma criança. É simples assim, é fato. Tá, mas a pergunta é: como são as crianças? Em que sentido Jesus está falando? Quais qualidades que uma criança possui? Que lição a gente pode tirar da vida delas? Vamos ver então algumas lições que Jesus quer que a gente aprenda com as crianças. Em primeiro lugar, uma criança não é dominada por uma ambição.
Uma criança não tem ambição. Mateus 18:1 diz: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Isso demonstra que alguns discípulos estavam ali seguindo a Jesus por interesse, promoções pessoais, conquista, sucesso, posições importantes. E essa pergunta revela a motivação deles em servir a Deus. Estavam errados. Motivação errada. Crianças não são dominadas por ambições. E estes homens, os discípulos, estavam caminhando com Jesus. Caminharam durante anos. Aprenderam com Jesus a ter uma vida simples. E mesmo assim, eles estavam preocupados com promoções e posições especiais, posições importantes no reino de Deus. Irmãos, a ambição é um sentimento que move milhões de corações. A ambição é o sentimento que faz uma pessoa nunca estar contente com o que ela tem e nem com o que ela ganha. Ela quer sempre mais. Essa pessoa vive eternamente insatisfeita, sempre à procura de coisas melhores. A ambição faz que o homem esqueça que ele não trouxe nada para este mundo e que não vai também levar nada. Foi assim também com Lúcifer. Foi assim também no Éden. Destruiu a comunhão do ser humano com Deus. A ambição. Os discípulos estavam com uma visão então errada, uma visão carnal do reino de Deus. Estavam preocupados com posições, com hierarquias, com situações, vantagens. E Jesus demonstra sempre: o maior no reino de Deus, a posição mais honrada no reino de Deus é a do servo. Então uma criança não tem ambição. Ela é livre disso. Outro, crianças são felizes. Repare que crianças não sofrem dos nervos, como nós os adultos. Ela não tem psicose, não tem neurose. Não tem, até que aprendam como adulto. Aí começou a complicar a vida deles. Elas não sabem de nada disso. Toda criança chora, mas o choro dela passa rápido. O ser humano não. Chora por muitos dias, chora por muito tempo, um coração amargurado, angustiado. Conheço pessoas que foram roubadas, que perderam joias, que perderam carros, que perderam coisas, e choram ainda hoje por causa disso. Uma criança, ela não é desse jeito. Uma criança, ela é feliz. Salmo 30, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Outra, uma criança, ela não tem preconceitos. Olha que interessante, Mateus 18:3, eu asseguro, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês jamais vão entrar no reino dos céus. Você sabia que toda criança já nasce sem preconceito? Mesmo sendo filha de um rei, ela não se incomoda. Ela é feliz em sentar-se e brincar com uma criança pobre. Ela não está nem com posição social. Ela não tem essa situação. Toda criança, ao nascer, ela é um papel em branco. A sociedade, nós os pais, é que imprimimos nela o preconceito, a presunção, o orgulho, até que ela se torne, quando cresce, uma criança preconceituosa. É essa lição primordial que Jesus está ensinando aos seus discípulos. É isso. Uma criança não tem preconceito. A criança, ela acredita naquilo que a gente diz para ela, sem preconceito, sem imposição. Quer um exemplo? Você, quando criança, ouviu falar do Homem do Saco? Ao pavor. O Homem do Saco marcou a sua vida. Pois é, você acreditou nisso. E muitas crianças hoje ainda têm medo, assim, adultos têm medo, porque coisas que foram colocadas, imprimindo na sua vida. O Homem do Saco, por exemplo. Pavor, desespero. Ao invés do pai ensinar o limite para a criança, ensinar o respeito, põe medo. Aí não sabe que a criança não dorme com a luz apagada, a criança é desesperadora, porque medo. Outra, já ouviu dizer que foi a cegonha que trouxe você? Eu procurava a bendita cegonha, eu falei, meu, como é que pode, cara? Eu nunca vi uma coisa dessa. E eu gritava. Eu lembro que eu acreditei por muito tempo nisso. Olha quanta coisa, a criança é assim. Você que vai imprimir nela, ela não sabe de nada, você que imprime. Então
devemos colocar limites. Crianças não têm preconceito. Uma criança, ela também é humilde. Mateus 18:4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus então ali toma a criança como uma ilustração do seu sermão e mostra que o reino de Deus é o inverso do mundo. Olha, o menor é como o maior, e o maior é como o menor. É isso que ele estava explicando. Porque entre os discípulos estava uma contenda, uma discórdia. Cada um queria ser o primeiro, queria ser o maior no reino de Deus. E Jesus compara a uma criança, para mostrar que enquanto o mundo ensina o desejo e o poder para superar os outros, o cristão, a criança, reconhece a sua ali fragilidade. A criança sabe, nós sabemos que a criança tem uma carência, é aquela modéstia. A humildade é uma das virtudes que mais agrada a Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Jesus então explica, por meio de uma criança, que sendo humilde, para confiar em Deus, o cristão vai ser feliz e confiante, mesmo diante das adversidades. Uma criança não está preocupada se ela tem que comer ou não. Está de boa. Ela quer comer, pronto, acabou. Não tem isso. A humildade tem que ser vivenciada em dois aspectos. Primeiro, horizontalmente. Nós temos o dever de sermos humildes no tratamento com as pessoas. Muitos casamentos acabam porque o marido e a esposa são incapazes de abrir mão ou ceder. Muitos relacionamentos terminam por falta de humildade. O humilde é capaz de ceder para gerar o bem do próximo. A criança faz isso. Uma criança é humilde. Um outro aspecto da humildade também é na parte vertical. Precisamos ser humildes em nossos relacionamentos com Deus. Foi Jesus quem disse isso. Bem-aventurados humildes de espírito. Porque o humilde de espírito reconhece a sua carência de Deus. E ele sabe que não pode viver sem Deus em sua vida. Esta é a humildade que ele está falando. É isso que nos faz buscar a Deus. Foi cheio deste espírito de humildade que o centurião disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas o meu servo manda uma palavra só e ele vai ser curado. Foi esta humildade. Outra, as crianças, elas são sinceras. Nós não sabemos ser sinceros. Nós usamos máscaras, nós mentimos, nós fingimos, nós disfarçamos. Crianças são inocentes. Reparem, criança não tem passado ou não tem futuro, ela tem um presente. Ela quer brincar ali e não está nem com nada. E elas falam mesmo o que vem na cabeça dela. Criança, você quer saber se você está gordo ou não? Pergunte para a criança. Tem coragem? Ela vai te contar para você de boa, cara, sem constrangimento. Eu estou gordo ou não estou? São francas, de boa. Teve uma vez, eu estava na fila do banco com o Davi, pequenininho, e a gente vê aquele cheiro de perfume assim, eu olhei para trás e tinha uma senhora muito maquiada. Assim, nossa. Eu olhei, lembrei, meu Deus, o Davi. Nossa, sujou. A hora que eu olhei para o Davi, ele estava assim na moça já. Falei, filho, vem cá com o papai. Pai! Olha a cara dela! Ela parece uma palhaça, né, pai? A senhora só me perdoe, Jesus. Filho, pelo amor de Deus, como é que eu falo para parar uma coisa dessa? Ela ainda a mulher bem... a tia exagerou um pouco na maquiagem. Jesus, nas crianças é assim. Criança é sincera. O cristão também tem que ser assim. Não fala, nossa, pelo amor de Deus. Cristão tem que ser sincero, não pode ser falsificado. Temos que ser sinceros em todos os nossos atos. Sincero no nosso relacionamento com Deus. Crianças são sinceras quando elas falam. Interessante que um dia uma família foi almoçar num restaurante. O pai levou para comer no restaurante e sobrou bastante comida ali. O pai ali pagou a conta e falou: olha, você embrulha, por favor, eu vou levar para o meu cachorro. Eles com vergonha de falar que ia comer à noite, eu vou levar para o meu cachorro. A criança: opa, o papai vai comprar um cachorro. Não tente disfarçar. Uma criança não entende o que você está dizendo. Ela vai dizer de boa, sem problema. Crianças, elas também não guardam ódio. Você viu criança brigando? Brigou, se estapeou ali, está brincando de novo. Ah, você é com adulto.
um mês, um ano sem conversar. Crianças são assim. Crianças são confiantes no seu cuidado paternal. Olha só, uma criança é frágil. Uma criança precisa do pai. Assim também tem que ser o cristão, na presença do Pai Celestial. Uma criança pergunta tudo para os pais. Assim também tem que ser o cristão, reconhecer a necessidade de sabedoria de Deus em sua vida. Uma criança é dependente, é carente de cuidados. Esse é o discernimento que o cristão tem que ser de si mesmo. É isso que Jesus fala, como uma criança. Você não sabe se cuidar, mas eu sei o que vocês precisam. Me busque, me procure, eu te falo. Para uma criança, não tem nada mais valor do que os beijos ou abraços dos seus pais. E para você? A gente cresce, a gente perde isso. Acho que já sabe tudo. Uma vez, uma tremenda tempestade, isso num avião, estava açoitando o avião. Aí a tripulação desesperada, máscaras, oxigênios caem, as aeromoças se esforçando para ajudar as pessoas a colocar as máscaras, aquele desespero, aquele pânico. E tinha uma criança sentada no banco ali, bem tranquilo. As pessoas ficaram incomodadas com aquela criança tranquila, brincando, no banco, de boa. Olha, você não quer vir sentar aqui? Pelo amor de Deus, cuidado, o avião vai cair, vai despedaçar, vem para cá, vem aqui perto da gente. Ela falou de boa, não, eu não estou com medo não, estou bem tranquilo. O papai que é o piloto, fica sossegado, vai tranquilo, fica de boa. Relaxa. Pois é, a criança confia no cuidado paternal. Ela sabe de onde ela veio. Quantas vezes nas tempestades da vida querem nos estragar, querem nos arrebentar, e a gente entra em pânico, a gente entra em desespero, a gente nem confia no pai que a gente tem, a gente se esquece que Deus está em todos. Assim como a criança confia na alimentação provida por seus pais, isso tem que acontecer assim conosco também.